psicologia social, ela diz que nós não somos uma ipicidade, nós somos uma... O Brasil é do Senhor Jesus. A paz de Cristo para a sua vida, programa Vitória em Cristo, mais uma vez, chegando até você com uma palavra de Deus para o seu coração. A Bíblia nos ensina que aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Ei, viva a novidade de Deus para você. Esqueça o passado. Em Cristo, você é uma nova criatura. Daqui a pouquinho, Pastor Silas Malafaia, com uma mensagem de Deus para o seu coração, uma instrução do alto, que eu tenho certeza vai abençoar a sua vida. E no final do programa, aquele momento especial de oração. A oração é a nossa comunicação com Deus e você pode ter certeza, Ele ouve e age em nosso favor. Deus te abençoe. Mais uma oportunidade de você fazer a viagem dos seus sonhos. Caravana Pastor Silas Malafaia, Israel. Saída 7 de maio de 2019. 13 dias conhecendo os lugares por onde Jesus andou. E ainda passando pela encantadora Dubai e a milenar Jordânia. Pacote com translado aéreo, hotel, café da manhã e jantar. Essa você não pode perder. Planos especiais com pagamentos facilitados em 17 vezes. Ligue agora mesmo para o US Travel e reserve o seu lugar. 0 operadora 11 30 53 1900. Caravana Israel, Dubai e Jordânia com o pastor Silas Malafaia. Mais uma oportunidade de você fazer a viagem da sua vida. É um dia muito especial, porque é impossível o ser humano se desenvolver sem família. O meu livro são meus posicionamentos ao longo da minha história. Mas eu tenho uma surpresa para você. Se você pegar o meu livro, na última parte do livro, você vai ver que é para você se posicionar. O que você está lendo, os textos que estão sendo escritos, qual é a sua posição? Comece a treinar, se posicionar. Olá, minha gente, vamos à última parte da mensagem. Precisamos achar o livro. Que livro é esse que precisa ser achado? É uma mensagem muito interessante. Vai abençoar você com certeza. No final, você sabe, sempre, no final, oro por você e vou orar pelo Brasil, lógico, pela querida pátria brasileira. Vamos à mensagem. Precisamos achar o livro da lei. Onde ele está? Nós não podemos perder esse livro da nossa vida. O que está escrito aqui vai acontecer. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Vamos ver? Versículo 11 do capítulo 22. Aqui começa o resultado. Lembra que no versículo 10, o livro da lei foi lido para o rei. Agora versículo 11. Sucedeu, pois, que ouvindo o rei as palavras do livro da lei, rasgou os seus vestidos. Querido, uma coisa linda é que quando você lê e quando você ouve a palavra nos confronta, a palavra nos quebranta, a palavra faz a gente reconhecer o nosso pecado, o nosso estado, porque esse é o único livro que o autor está presente. E quando você ouve, e quando você lê a palavra, o Espírito de vida, o Espírito de Deus começa a operar para te confrontar. Olha o que aconteceu com ele. Quando ele ouviu o livro da lei, ele se quebrantou, porque ele foi confrontado. Olha o resultado, gente. Eu estou falando de resultado. Primeira parte do versículo 13. Ide e consultai ao Senhor por mim, e pelo povo, e por todo Judá, acerca das palavras deste livro que se achou. Olha que coisa linda. Quando você ouve a palavra,
Você tem desejo de buscar a Deus. Eu quero saber mais. Eu quero saber mais sobre o Deus desse livro. Eu quero conhecer mais esse Deus que é tremendo, que é poderoso, que é incomparável, que é Senhor, que é absoluto, que é digno de glória e digno de honra, digno de ser adorado e servido. O desejo de saber mais. 3. Segunda parte do versículo 13. Porque grande é o furor do Senhor, que se acendeu contra nós, porquanto nossos pais não deram ouvido às palavras deste livro, para fazerem conforme tudo quanto de nós está escrito. Olha o que acontece. Traz um entendimento acerca da vontade de Deus. Quando ele lê, ele é confrontado, ele é quebrantado, ele reconhece o seu pecado, ele começa a ter desejo de conhecer Deus e de entender a sua vontade. Nós precisamos entender o que é que Deus quer para nós. Você precisa saber o que Deus quer para a tua vida e para a tua família. O entendimento vem com a palavra. 4º lugar, capítulo 22, versículo 19. Porquanto o teu coração se enterneceu e te humilhastes perante o Senhor, quando ouvistes o que falei contra este lugar, e contra seus moradores, que seriam para assolação e para maldição, e rasgastes os teus vestidos e chorastes perante mim, também eu te ouvi, diz o Senhor. Oh, meu filho, oh, meu amado, vem resposta de Deus para quem ouve e obedece esse livro. Deus tem respostas para as demandas da nossa vida. 5º lugar, eu estou falando de resultado. Capítulo 23, versículo 2. E o rei subiu à casa do Senhor, e com ele todos os homens de Judá, e todos os moradores de Jerusalém, e os sacerdotes e os profetas, e todo o povo, desde o mais pequeno até o maior, e leu aos ouvidos deles todas as palavras do livro do concerto que se achou na casa do Senhor. Querido, o rei mandou compartilhar a lei do Senhor com todos. Compartilhe. Será que você não pode reunir tua família para ler a Bíblia? Não é para pregar, não. Compartilhe a palavra. Fale da palavra. Leia a palavra. Reúne a tua família. Reúne a tua esposa. Reúne teus filhos. Reúne teus netos. Compartilhe a palavra. Olha o resultado que vem. Olha o resultado que vem. Está no versículo 3. E o rei se pôs em pé junto à coluna e fez o concerto perante o Senhor, para andarem com o Senhor, guardarem os seus mandamentos, os seus testemunhos, os seus estatutos, com todo o coração e com toda a alma, confirmando as palavras deste concerto que estavam escritas naquele livro, e todo o povo esteve por este concerto. Quando você compartilha a palavra, a fé vem pelo ouvir a palavra. Você está convertendo teu filho, você está convertendo tua filha, você está se convertendo, está convertendo teu marido, tua esposa, teu pai, tua mãe, quem está debaixo do teu teto e quem está envolvido com você, porque essa palavra tem o poder de convencer qualquer pessoa. Olha o resultado, eu estou só lendo, você está vendo? Eu estou só o que está escrito aqui. Eu estou só mostrando o que está escrito. Acompanha comigo, é resultado. Quando você ouve, quando você lê, quando você obedece a palavra. Olha que coisa interessante. Olha o que faz quando você lê, ouve e obedece. Há uma mudança radical. Tudo que é contra o livro da lei é eliminado. Presta atenção. Eu vou ler partes de cada versículo. Capítulo 23, versículo 4. Lá no meio está dizendo assim: se tirassem do templo do Senhor. Mais um pouquinho embaixo no versículo 4. E os queimou fora de Jerusalém. Versículo 5 na abertura. Também destituiu os sacerdotes que os reis de Judá estabeleceram. Versículo 6. Também tirou da casa do Senhor ídolo de bosque. Versículo 6. E o desfez em pó. Versículo 7. Também derrubou as casas dos rapazes escandalosos. Prática homossexual depravada, direta no meio do povo de Deus. Versículo 8, eu gosto desse aqui. E a todos os sacerdotes trouxe das cidades de Judá e profanou os altos
em que os sacerdotes incensavam. Sabe o que é profanar? É desonrar, é retirar o valor espiritual. Retirou o valor espiritual daquelas coisas que faziam o povo pecar. Esculhambou, ridicularizou o que não tinha valor espiritual. A crendice, o se dobrar a ídolos. Ele profanou. Olha o versículo 12. Também o rei derribou os altares. Esse é o poder da palavra, meu irmão. É impossível você ouvir, você ler e obedecer a palavra e se manter da mesma coisa. Há uma mudança radical, todo lixo, tudo que não presta é arrancado, é jogado fora, é tirado da tua vida e da tua casa. Olha o resultado, eu estou mostrando o resultado, olha o resultado. Capítulo 23, versículo 21 e 22. E o rei deu ordem a todo o povo, dizendo: celebrai a Páscoa ao Senhor vosso Deus, como está escrito no livro do concerto. Porque nunca se celebrou tal Páscoa como esta, desde os dias dos juízes que julgaram Israel, nem em todos os dias dos reis de Israel, nem tampouco dos reis de Judá. Sabe o que é isso aqui? Restauração. Uma das 3 festas ordenadas estava negligenciada. Você sabe o que é restaurar? É tornar de volta como Deus quer. Restaurar é isso. Sintetiza, o que é restaurar? É tornar de volta como Deus quer. Vamos restaurar a nossa comunhão com Deus. Então vamos restaurar a oração. Vamos restaurar a santificação. Vamos restaurar amar a palavra do Senhor. Vamos restaurar a escola dominical. Vamos restaurar estar na casa do Senhor. Restaura! Quando você lê o livro, ele restaura. Ele traz de volta como Deus quer. 9, versículo 24. Esse mais um, eu vou para a conclusão. Também os adivinhos, os feiticeiros, os terafins, os ídolos e todas as abominações que se viam na terra de Judá e em Jerusalém, os extirpou Josias, para confirmar as palavras da lei que estavam escritas no livro que o sacerdote Ilquias achara na casa do Senhor. Sabe o que significa? Ele cumpriu a palavra de Deus. O que diz Tiago 1,22? Sede cumpridores da palavra e não apenas ouvintes. Porque aquele que é ouvinte é como o varão que se contempla no espelho e quando se vai se esquece de qual era. A palavra de Deus é para ser praticada. Você quer ter vida? Você quer ter resultado? Você quer ter bênção? Você quer milagres? Você quer ver Deus mudar a tua história e da tua família? Pratique a palavra do Senhor. Agora, em 10º lugar, olha que coisa interessante. Volta ao capítulo 22, versículo 20. São 2 versículos que mostram uma coisa interessante em 10º lugar. E eu vou para a conclusão. Capítulo 22, versículo 20. Pelo que eis que eu te ajuntarei a teus pais. Tu serás achado em paz. Tu serás ajuntado em paz à tua sepultura. Os teus olhos não verão todo o mal que hei de trazer sobre este lugar. Então tornaram a trazer ao rei a resposta. Agora veja o versículo 25, do capítulo 23. Vamos voltar para o capítulo 23, versículo 25. E antes dele, não houve rei semelhante que se convertesse ao Senhor como todo o seu coração e com toda a sua alma e com todas as suas forças, conforme toda a lei de Moisés. E depois dele, nunca se levantou outro tal. Aqui tem 2 coisas, querido, que Deus está dizendo. Para quem ouve, para quem lê e para quem obedece à lei de Deus. Primeiro, Deus livra de juízos. Havia um juízo sobre Israel por causa do pecado de Manassés. Deus falou: eu vou destruir vocês, eu vou arrancar vocês daí, porque o que vocês fizeram provocaram a minha ira. Aquela relação que eu citei no início. Incorporaram a prática de pecado das nações à vida comum do povo de Deus, fizeram criança passar pelo fogo, levantaram altares dentro da casa de Deus, esculhambaram tudo. Deus disse assim: eu vou enviar, agora você, porque você me obedeceu, porque você cumpriu, eu vou te livrar disso.
Mas eu não apenas vou te livrar disso. O versículo 25 diz: Deus o abençoou. Recebe isso, meu irmão, você será abençoado. Eu não quero saber se tem juízo sobre a tua geração, eu só quero te dizer que tem escape para você. Quando você cumpre o que está escrito, e a conclusão minha dessa palavra é o que está no capítulo 22, versículo 16. Olha Deus falando, Deus dá o escape para Josias, agora olha o que está escrito aqui, e aqui eu vou concluir. Capítulo 22, versículo 16. Assim diz o Senhor: eis que trarei mal sobre este lugar e sobre os seus moradores, a saber, todas as palavras do livro que leu o rei de Judá. Sabe qual é a conclusão, meu irmão? Aguça teu ouvido. A conclusão é essa: tudo que está escrito no livro da lei de Deus vai acontecer. Jeremias 1,12 diz que Deus vela em fazer cumprir a sua palavra. Romanos 3,4 diz: seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Tito 1,2 diz que Deus não pode mentir. Mateus 24,35 diz: passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Tudo que está escrito vai acontecer. Vou lembrar só algumas coisas. Romanos 6,23. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vai acontecer, quem vive no pecado vai ter o pagamento, morte eterna. O escape é Jesus. A gente guarda muito o João 3,16, mas eu vou citar para você até o 18, para você entender que vai acontecer. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no unigênito Filho de Deus. Vai acontecer. Hebreus 5,9 diz: ele veio a ser a causa de uma eterna salvação para todos aqueles que lhe obedecem. Salvação não é para predestinado, salvação não é para eleito, salvação é para quem obedece o livro da lei. Mateus 6,24, ninguém pode servir a dois senhores, ou vai agradar um e desagradar a outro, ou vai amar um e vai odiar outro, ou vai servir a um e não vai servir a outro. Não podeis servir a Deus e a mamão. Olha onde é que vem a comparação. Não está dizendo a Bíblia que não podeis servir a Deus e o diabo, que é mole. Servir o diabo? Chifrudo? Que eu vou servir nada. Não podeis servir a Deus e ao dinheiro. A palavra coloca o dinheiro no status de Deus. E tem gente dentro da igreja que serve o dinheiro, que é escravo dele. Está aqui, meu irmão, vai acontecer. Olha o que a palavra diz em 2 Coríntios capítulo 6, a partir do versículo 14. Que sociedade tem a justiça com a injustiça? Que comunhão tem a luz com as trevas? Que concórdia entre Cristo e Belial? Que parte tem o fiel com o infiel? Porque vós sois o templo do Deus vivente, como Deus disse: neles habitarei e com eles andarei, pelo que saí do meio deles. Apartai-vos, não toqueis nada imundo, então eu vos receberei. Eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Deus Todo-Poderoso. Olha quem vai ser considerado como filho e filha, e Deus como pai. É quem vive em mistura? É quem vive em mistura ou é quem está afastado da mistura? Agora olha o que diz Apocalipse capítulo 22, a partir do versículo 10, eu vou encerrar. Não celes as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo.
Quem é injusto, faça injustiça ainda. E quem é sujo, suje-se ainda. Quem é justo, faça justiça ainda. E quem é santo, seja santificado ainda. Eis que cedo venho e trago comigo o meu galardão, a dar a cada um segundo as suas obras. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os que se prostituem, os idólatras, os homicidas e qualquer que ama e comete a mentira. Agora olha o que diz o versículo 20. Aquele que testifica essas coisas diz: certamente cedo vem, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Ele vem, Ele vem, Ele vem, igreja, Ele vem. Não seles a palavra da profecia desse livro, ele vem. Ele vem. O que está escrito aqui vai acontecer. Eu encerro a minha palavra deixando aquilo que você encontra em Apocalipse capítulo 2 e capítulo 3, as cartas às igrejas da Ásia. Você encontra duas coisas em todas as cartas: ao que vencer, ao que vencer, ao que vencer. Ao que vencer, 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 é ao que vencer. Você foi posto e foi feito para vencer o diabo, para vencer o pecado, para vencer o mal. Você foi feito para ser mais do que vencedor, ao que vencer. Não é ao que tem direito, não é a quem ele escolheu, é ao que vencer, é ao que vencer. Nós estamos, meu irmão, numa guerra. É uma guerra contra a nossa natureza. Não é brincadeira. Tem que dizer não àquilo que atrai a tua natureza. Dizer não ao pecado. Todo mundo está pecando, não tem problema. Todo mundo pode adulterar, todo mundo pode viver na prostituição, na maior safadeza. Não tem problema. Você não. Porque você é um vitorioso. Você é um vitorioso. É o que vencer. A palavra desse livro vai acontecer. É o que vencer. É o que vencer. Eu não sou pastor de uma igreja de derrotados. Eu não sou pastor de uma igreja onde o livro está perdido. O livro está bem achado e bem vivo aqui. Essa é a palavra que norteia essa igreja e nós não vamos abrir mão disso. Orabachandarabas. Ora calarabasuri calarabachandarabacalabas. Eu termino dizendo que também está repetido no capítulo 2 e no versículo, e no capítulo 3, as cartas às igrejas. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Nós não podemos perder esse livro da nossa vida. Nós não podemos perder esse livro na nossa casa. Nós não podemos perder esse livro, meu irmão. Não troque esse livro por nada. Aqui está o livro da lei, o livro da vida, o livro que conduz à vontade de Deus, o livro que vai nos levar para o céu e para a vida eterna. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. O Senhor vos abençoe em nome de Jesus. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz. É a palavra de Deus que nos revela Jesus. É a palavra de Deus que é uma fonte de fé, prosperidade, conhecimento, santificação para você poder vencer o pecado. É a palavra de Deus que nos revela que Jesus é o nosso Salvador e que Ele perdoa nossos pecados e transforma a nossa vida para melhor. Creia agora, onde você estiver, não importa qual é a sua situação. Jesus ama você, quer perdoar teus pecados, quer transformar você, quer mudar a tua vida. Volte para Jesus, entregue sua vida a Ele. Ele tem o melhor para você. Que Deus possa te abençoar poderosamente, ok?
Daqui a pouquinho eu vou orar por você, pela sua família, orar pelo Brasil. Já já vou fazer isso. Preste atenção ao que eu vou falar aí. Tem alguma coisa aí muito bacana, muito legal, que vai ser bênção para você. Olha só, eu quero mais uma vez apresentar aqui o meu novo livro, não é? Silas Malafaia, né, em foco. São as minhas ideias, o que eu defendo, as questões, não é, da sociedade que você precisa saber e se defender também, ok? Esse livro tem uma coisa diferente. Na parte final dele, eu coloco um espaço para você treinar a se posicionar. Silas Malafaia em foco. É o que eu penso, é o que eu discuto, né? São as questões que me envolvem, né? E que eu faço enfrentamentos. O livro custa R$ 36,90. Se você quiser, você pode encontrar nas livrarias Leitura, tá? Você encontra o nosso livro. E nós estamos lançando uma Bíblia espetacular. É uma Bíblia lindíssima, tá? Material importado de alto nível. É a Bíblia de anotações e esboços. Você tem um espaço na Bíblia para anotar. E eu fiz uma outra coisa. Esses textos mais conhecidos da Bíblia, tá? Eu coloco algumas páginas a mais para você poder anotar quando você estiver ouvindo uma mensagem. Essa Bíblia nós temos alguns modelos. É uma Bíblia linda. Nós temos o tradicional preto, né? Com um relevo muito bacana, tá? Temos ela em preto, ok? E temos ela também, um negócio espetacular, olha, é um floral, né? Para mulheres, em duas cores, né? Diferentão. E tem mais uma dessa aqui, preta, com o inário da Assembleia de Deus. Então, você tem a Bíblia de Anotações e Esboço na preta e para mulheres, custa R$ 119,90. E a Bíblia de Anotações e Esboço preta com o inário da Assembleia de Deus. E também, na preta, você tem um índice, né? Você está vendo aí, você tem um índice, tá? A com inário é R$ 10 mais cara, é R$ 129,90. Você pode pagar aí em 6 vezes, somar o meu livro se você quiser. É um lançamento da nossa editora, Bíblias lindas, 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 e você pode adquirir. Entre em contato conosco, 0 Operadora 21 21 87 7000, 0 Operadora 21 21 87 7000. Um outro telefone, 2598 2019, é do Rio de Janeiro, hein? 2598-2019. Pela internet, com qualquer cartão, editoracentralgospel.com. editoracentralgospel.com, ok? Para você que está aqui no Rio de Janeiro, né, na cidade maravilhosa, você que está aqui pelo Rio de Janeiro, vou fazer um convite para você. Nesta segunda-feira, eu estou na nossa igreja, que fica no Recreio dos Bandeirantes, uma igreja muito bacana, muito bonita, na Avenida das Américas, 12.161. Às 20 horas, segunda-feira, eu vou estar ministrando a palavra de Deus e você é o meu convidado especial, ok? Vamos orar? Quero orar por você, pela sua família e orar pelo Brasil. Eu acredito em dias melhores. Orar pelo futuro presidente da nossa nação, para Deus dar sabedoria, graça, poder, autoridade, discernimento, para que possamos ter dias melhores. Vamos orar? Nosso Deus e nosso Pai, eu quero abençoar todas as pessoas que estão nos assistindo. Eu não conheço necessidades, mas eu conheço um Deus que tudo pode e que tudo é. Em nome de Jesus, receba a vitória. Em nome de Jesus, portas abertas, cura, solução de problemas que você não pode. A bênção de Deus venha sobre a tua casa e a tua família. Que vitórias de Deus sejam concedidas a você. Que Deus abençoe o Brasil, nos livre do caos, da violência, que haja prosperidade na nação brasileira e que Deus possa abençoar o futuro presidente da nossa nação, dando a ele sabedoria, graça, poder, discernimento, autoridade para formar uma equipe para que nós possamos ter pessoas sábias, honestas nos postos chaves dessa nação. Deus abençoe o Brasil. Eu declaro que o Brasil é do Senhor Jesus. Deus abençoe você, Deus abençoe sua família. Até o próximo programa, querendo Deus. Um abraço.